Olá, hoje eu tô aqui para falar sobre engajamento. Pois é, eu tenho ficado assombrada com a quantidade de material que tem surgido sobre engajamento. Mas o que mais me surpreende é que todo o engajamento, tudo que falam sobre engajamento, tem a ver com quantidade. Como se engajar cliente tivesse a ver com o número de pessoas que te procuram. Pois é, nesse vídeo eu vou trazer uma outra versão de engajamento. Vou trazer uma versão da abordagem centrada na pessoa e focando num elemento da abordagem centrada na pessoa que é não diretividade. Imagino que você já tenha ouvido falar que a abordagem centrada na pessoa é uma abordagem não diretiva. E eu vou dizer, vou concordar, ela é mesmo uma abordagem não diretiva, mas o que isso teria a ver com engajamento, né? Vou tentar integrar isso para vocês, tá? Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Anita Bacelar, sou psicóloga clínica e trabalho na abordagem centrada na pessoa desde que eu comecei a minha carreira. E tenho um enorme prazer em compartilhar com vocês as aprendizagens que eu tenho tido ao longo da vida. E ultimamente eu tenho gostado muito continuo me aprimorando, né? E eu tenho gostado muito de associar as reflexões que as pessoas têm feito no dia de hoje, né, no que diz respeito à psicologia, e integrar isso a conceitos da abordagem centrada na pessoa, quase como se a gente estivesse lapidando o conceito e ajustando ele ao nosso mundo de hoje. E engajamento é um desses elementos, né, que um desses conceitos que está na roda hoje para quem começa a trabalhar na clínica. Bom, não esqueçam, tá? Não esqueçam de fazer a inscrição no canal, deixem seu like se você gostar desse vídeo, se quiser fazer algum comentário vai ser um prazer, a gente aqui adora responder, compartilhar a experiência, dialogar com vocês. E peço isso porque isso para mim faz bastante sentido, assim, se é um medidor para mim, tá? Se eu continuo aqui ou se a gente para de fazer os vídeos. Eu tenho vontade de continuar só se ele estiver sendo útil para você, e essa vai ser a forma de você dialogar comigo, tá? E dizer se está sendo útil ou não. Enquanto as pessoas estiverem participando do canal, curtindo, eu acho que eu vou tendo motivação suficiente para ir compartilhando minhas experiências e aprendizagem com vocês. Bem, então vamos lá? Deixa eu começar a pensar com você a palavra sobre o conceito engajamento. Mas fico pensando que talvez seja interessante a gente pensar no conceito geral, tá? Começar por um conceito geral. Então, o que eu diria que é engajamento? Eu entendo engajamento quando a gente consegue construir uma atratividade, ou em outras palavras, quando a gente consegue construir um elo de aproximação, algo que chame a atenção como um imã e que atraia as pessoas e façam com que elas passem a fazer parte de algo, elas fiquem engajadas a algo. Elas podem ficar engajadas em projetos, elas podem ficar engajadas em serviços, elas podem ficar engajadas em propostas, pessoas, elas podem ficar engajadas a N coisas. Mas todas as possibilidades de engajamento que as pessoas têm falam de verdade em algo que tem a ver com elas. Porque sempre que a gente está engajada com algo ou com alguém, é porque combinou com a gente, porque está suprindo algo que a gente gostaria de suprir, é porque tem relação, porque tem a ver. Então, engajamento para mim é sinônimo de proximidade, mas além de proximidade, é sinônimo de afinidades também, né? Isso, então, dentro de um aspecto geral. Vejam que nessa perspectiva está longe da gente entender engajamento só pelos números de pessoas que nos procuram. Não, para a gente entender o verdadeiro sentido do engajamento, a gente precisa captar qual é a proximidade que está se dando
E a partir de que afinidade nós estamos juntos? A partir de quê? Então, eu e você, por exemplo, se você está me assistindo, eu fico pensando, tá, qual é a nossa afinidade? No que foi que você ficou atraída quando você acessou o nosso canal? E por que você está assistindo comigo o vídeo que eu estou apresentando? Isso sim, eu acho que é um grande medidor de engajamento. A gente entender os motivos pela qual as pessoas nos procuram, as pessoas nos ouvem, as pessoas voltam a nos procurar. Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, eu diria assim, se eu foco essa palavra, engajamento, se eu ponho o foco no serviço de psicologia, e eu diria qualquer serviço de psicologia, se eu ponho o foco no serviço de psicologia, talvez a gente possa ampliar um pouco e a gente pode dizer, tá, o que faz com que as pessoas procurem os nossos serviços? O que elas almejam, o que elas desejam? E o que faz com que elas criem um vínculo de afinidade, de proximidade com a gente? Daí eu vou dizer, no que diz respeito à psicoterapia, na perspectiva da centrada na pessoa, eu vou dizer, o que gera engajamento não é o número de vezes que essa pessoa vem. O que gera engajamento é a nossa capacidade de estar com o outro de uma forma não diretiva. E vou explicar o que é essa forma não diretiva, tá? Pela não diretividade, a gente constrói um tipo de vínculo que é muito singular e que, lógico, não vai atrair a todo mundo e nem vai gerar proximidade em todo mundo. E por que não vai? Eu vou dizer, porque vai criar proximidade com pessoas que tenham desejos específicos, tá? Quais seriam esses desejos? Primeiro elemento importante, eu acho, da não diretividade, que é aqui, na não diretividade, quem manda, o centro das nossas atenções é de fato o outro. Então, a não diretividade, ela é regida por um interesse especial, singular, pelo que o outro está vivendo. Não tem na minha cabeça, quando a gente pensa em não diretividade, não tem na minha cabeça o que ela deve fazer, qual é o melhor comportamento, qual é a saída para o problema dela, não. O ponto principal é que eu quero conhecer a pessoa. Eu quero saber quem ela é, o que ela sente, o que ela pensa, como ela age na vida. Eu quero saber o que é problema para ela, quais as questões que ela vive e quais foram as tentativas dela, o que ela já tentou superar, como ela tentou encontrar saídas para isso. Eu tenho um interesse genuíno. Esse interesse genuíno, inclusive o Roger falava sobre isso. Ele usava esse termo. A gente precisa ter um interesse genuíno. Gente, imagina, um interesse genuíno pelas pessoas não é muito comum no mundo lá fora, né? Então, por sua vez, esse interesse genuíno já desperta no outro uma certa confiabilidade e um certo desejo de compartilhar a experiência dele com a gente. Porque quanto mais interessada, mais a gente desperta no outro a vontade, o desejo de se apresentar. E de se apresentar em quê? De se apresentar nas suas próprias necessidades, nas suas necessidades do momento, que a gente nunca sabe qual é quando as pessoas nos procuram, mas é o que mais a gente deseja, que eles se encaixem, que eles se sintam livres para falarem sobre si mesmo. O elemento do interesse genuíno facilita essa liberdade de expressão, mas eu posso dizer assim, não é tudo, né? Eu vou dizer, não é tudo, mas tem aí algo que eu diria, um segundo elemento que eu acho fundamental, que é o diálogo que a gente pode ter com as pessoas a partir da forma como ela se apresenta, do que ela conta pra gente. Dialogar com essas pessoas sem criar nenhum julgamento sobre o que ela está falando, mas focar no nosso interesse em ajudar ela a compreender a percepção que ela teve da experiência e onde é que tem distorção, o que ela deixou de perceber. É fundamental para que ela possa entender a realidade,
numa nova perspectiva, numa nova visão, numa nova forma de entender a experiência que ela está vivendo. Nós sabemos que nossa percepção ela é meio falha, né? E quando a gente consegue estar com uma pessoa em que essa pessoa teve interesse por mim, eu apresentei o que estava me angustiando, as minhas necessidades, e o que aconteceu depois foi que, fruto do diálogo que a gente teve, de ampliar a consciência, de perceber cada vez mais a situação que ela viveu, gerou mudança. Quando eu penso como isso, gente, o elo que vai criando entre a gente e a pessoa não se mede em número de sessões que ela veio e me procurou. Não será isso que vai falar sobre. Daí, aspectos da não diretividade são aspectos de fato fundamental para um engajamento que é construído a partir da relação interpessoal. Eu ia dizer a partir de vínculo de proximidade, de vínculo de afinidade. É possível que essa pessoa venha uma vez e que ela fique engajada e ela não volte mais por um bom tempo? É possível. O engajamento não está medido mesmo na quantidade de consultas que ela fica efetivamente, mas ele se mede na busca da pessoa quando ela sente necessidade de estar com um psicólogo conversando sobre uma questão que seja dela. Então, pode ser que a questão dela seja muito pontual, pode ser que a questão dela seja autoconhecimento e ela queira, sim, ter muitos meses juntos com a gente porque ela quer se conhecer melhor. Pode ser que tenha esse movimento de ida e de volta, mas engajamento mesmo, eu vou dizer, é sinônimo de que sempre que essa pessoa tenha uma necessidade psicológica, que ela pense na gente. E sempre que ela esteja com pessoas que ela veja que tenha necessidades psicológicas, que ela pense em nós. Que ela pense na gente toda vez que ela reconhecer que ela ou alguém tenha necessidades psicológicas. Isso vai dar um giro de engajamento que eu diria não se perde. Porque ele não está contando apenas com o agora. Ele está contando com uma construção de uma relação que se faz hoje, se faz para amanhã e se faz para o futuro. Necessidades psicológicas, elas têm a ver com o que nós estamos querendo trabalhar no momento. Por isso, é muito mais importante a construção de um vínculo relacional próximo, afetivo, de confiança e sem julgamento, do que a quantidade de meses que ele vem toda semana no nosso consultório. Então, te ajudei a compreender um pouco melhor essa palavra engajamento? Se tiver alguma dúvida, não deixa de colocar sua dúvida no comentário. Eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? E espero você no próximo vídeo. E desejo que eu continue sendo útil, tá bom? Um abraço grande e até o próximo.